Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, a paz e a graça do Senhor Jesus. Pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser. Às vezes eu ponho o nome todo completo, né? Descendente de alemães. Nós éramos luteranos, protestantes e renovados. Desde 11 anos de idade eu recebi batismo com o Espírito Santo. Ainda fiquei mais 6 anos na tradição, protestantismo histórico, e depois me tornei um pentecostal. Hoje estamos falando de Caldas da Rainha, que fica no estado de Leiria, Portugal, Europa. Aqui estamos na Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, e com o seminário Centro de Excelência na Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e o nosso CCBB, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, desde 1992, ensinando e aprendendo Bíblia, mundo afora. Nada sabemos, quanto mais estudamos, menos sabemos no que tange a Bíblia. A Bíblia é um veio inexaurível, inesgotável, intangível, imensurável, né? É uma maravilha, né? Uma preciosidade, né? Escrita há tantos anos, por tantos autores diferentes, continua nos falando de maneira prodigiosa. Estamos estudando aqui as aulas de especialização bíblica, as aulas do especialização no Pentateuco, módulo Gênesis. Essa é a primeira matéria, os 7 tempos de Deus. O que estamos fazendo? Na aula passada mostramos o segundo dia milenar, com o evento principal de dilúvio no ano de 1656. Estamos comparando cada dia de Gênesis com 1000 anos, conforme Pedro diz, um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então estamos mostrando que cada dia de Gênesis simboliza e tipifica 1000 anos aqui na Terra. Estamos entrando agora no terceiro dia, que é o terceiro dia da criação, vai do período de 2001 a 3000, após Adão. Nesse tempo aqui nós temos Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, juízes e até os reis, até Salomão. Esse milênio vai ser encerrado no ano 2988, que é o 4º ano do reinado de Salomão, quando ele começa a construção do templo de Salomão. Esse período milenar vai falar que Deus mandou que aparecesse a porção seca, que ia abaixar. E aí apareceram as águas, os mares. Depois Deus criou a relva, as ervas que dão semente e as árvores frutíferas. Tudo isso no terceiro dia. Vamos ver o que simboliza cada coisa dessa. Esse milênio é o milênio que está na maioria dos livros da Bíblia. Aqui você vai ter Gênesis a partir do capítulo 12, que é a chamada de Abraão, o livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? Samuel, Reis, Crônicas. Só não estará incluído nesse milênio Esdras, Neemias e Esther, que é do milênio seguinte, do 4º milênio. Então, a maioria das personagens bíblicas vão estar aqui nesse milênio, do ano 2001 ao ano 3000. Abraão nasceu no passado, né? Viveu 54 anos da vida dele naquele segundo dia, mas a história dele, a trajetória dele, inicia nesse milênio, porque com 75 anos de idade, recebeu a chamada, já estava com seu pai Tera em Harã, que fica um pouco mais acima, né, que morava em Ur dos Caldeus, que fica lá embaixo, perto da foz do Eufrates e do Tigre, ou mais perto, né? Depois ele sai dali e vai lá para cima, para a cabeceira. Padã Arã fica lá em cima, para depois descer para a Terra Santa, né? 15 anos antes da sua chamada, 15 anos antes de Abrão ser chamado, ele foi impactado com a morte do avô dele, chamado Noé. Noé morreu no ano 2006, depois de Adão. Ele viveu mais de 60 anos com Abrão. Alguns eruditos acham que essa seria a época, a morte de Noé, que Tera deixou Ur dos Caldeus. Diz o texto que Tera deixou Ur dos Caldeus e veio para vir para Canaã, mas parou em Harã. Lógico que nesse tempo ele perdeu o filho dele, ele tinha 3 filhos, Tera, Abraão, Naor e Harã. Ele perdeu o filho Harã, que já era pai de 3 meninos, Ló, Milca e Isca. Isso está lá em Gênesis capítulo 11. Abraão sai de Harã com 75 anos e transforma-se em Abraão, bem depois. Primeiro, como Abrão, ele tem um filho chamado Ismael, que é o jeitinho de Sara para tentar cumprir a profecia de Deus, né? É a velha história do homem ajudando Deus. E depois, aos 100 anos, ele então vai ter o filho Isaac, que é o filho da promessa, o filho de Sara. E ele morre com 175 anos, quando 3 dos seus avós ainda estão vivos. Quando Abraão morreu, aos 175 anos, Éber, avô dele, ainda tinha 400 anos. Selá tinha 430. E Sem,
o Sem, filho de Noé, lembra dele? Ele tinha 565 anos. Ao mesmo tempo, quando da morte de Abraão, o Isaac já tinha 75 anos e Jacó e Esaú tinha 15. Então, Jacó e Esaú viveram 15 anos com Abraão. Abraão viveu 60 anos com Noé. Então, veja que a linhagem passa de roda por roda, passa de geração em geração. A história foi contada oralmente. Abraão conviveu 60 anos com Noé, Noé conviveu 600 com Matusalém, Matusalém viveu 243 anos com Adão. Então, Adão contou para Matusalém, Matusalém contou para Noé, Noé contou para Abraão, Abraão contou para Jacó. Ele viveu 15 anos com Jacó. Profeticamente, esse milênio vai nos apresentar um homem que é chamado por Deus para sair da sua casa e da sua parentela e ir para um lugar que ele não sabia onde. Não falou, você vai para aqui, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. A ordem dada por Yahvé, por Elohim, né? Elohim, no capítulo 1, diz: as águas ajuntem num lugar só. Então, o ajuntamento, o retorno de Abraão para a terra de Canaã, para a terra santa, para a terra prometida, simboliza esse milênio. A porção seca no meio de tantas águas é Abraão. As águas são povos, tribos, línguas e nações, conforme Apocalipse 17, 15. Então, essa chamada de Abraão é o ajuntamento das águas. E a porção seca é o Abraão. Ele é uma luz no meio das trevas, né? Ele vai ser: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Então, ele vai ser bênção que vai determinar para a sua geração profética. Mas nesse dia foi criado relva, que é grama, que podemos chamar aí os patriarcas, né? As 12 tribos de Jacó. As ervas de semente simbolizariam o período da lei com Moisés, depois do cativeiro, onde tem a lei, né? Nos 430 anos no Egito. E por fim, as árvores frutíferas tipificariam os reis primeiros, o Reino Unido. Saul, 40 anos, Davi, 40, Salomão, que depois vai ter um período dele também no 4º milênio. Salomão, então, marca aqui o 4º ano do reinado de Salomão, que é o ano 2988, depois de Adão, quando ele inicia a construção do templo, né, gasta 7 anos para construir o templo. Então, essa data, podemos também chamar a data da inauguração do templo, né, que vai dar no ano 2995, vai ser inaugurado o primeiro templo, o Templo de Salomão. Então, esse é o terceiro milênio, que vai do ano 2001 ao ano 3000. Fica na paz, tchau, tchau.